Esse tema que a gente vai conversar, que é sobre moradia primeiro, ele é um tema que já é bastante avançado no Brasil. Já aconteceram seminários internacionais, depois o Carlos é provável que vai falar, mas já tiveram vários encontros, já existem várias experiências sobre a moradia para a população em situação de rua, já dentro desse jeito pensado e já experimentado em vários países e também no Brasil, do moradia primeiro. Em Santa Catarina, nós temos muita dificuldade ainda de fazer esse tema avançar. Nós temos a nossa prática no Estado, ela é muito voltada para as questões emergenciais ou as questões de primeiro atendimento, né? E a gente até usa às vezes, usava-se muito o termo, né, as nossas ações são muito assistencialistas. Ao mesmo tempo, as nossas ações nesse momento, elas precisam ser, de fato, focadas na alimentação, na roupa, na coberta, precisa mesmo. Nós vivemos no mundo e no Brasil um momento difícil, e que se não tivessem essas ações que focassem como atendimento no alimento, na coberta e na roupa, nós viveríamos um drama de muita morte. Então, graças a essas ações das organizações, que de um modo geral, no país e no nosso estado, esse trabalho de frente está sendo suprido, com muita dificuldade, porque todo mundo sabe, né, que tudo sobe muito rápido e não está tão fácil de a gente angariar doações, e das ONGs angariarem doações, ONGs ou grupos, porque nem sempre são ONGs. Aqui a gente tem o Daniel, que faz parte do movimento nacional, o Daniel faz parte da coordenação nacional do Movimento Nacional de População de Rua, então é uma representação bastante forte nesse momento para a gente aqui. A gente tem o Schaefer, que também faz parte do movimento de população de rua, e que também vem fazendo a sua luta no estado e aqui no município, na região também. A gente tem representação da rua também, né, com histórico de rua Eduardo. Então, nós estamos numa roda agora com representações, com pessoas que têm histórico de rua, pessoas que são de organizações, pessoas de movimentos, pessoas de serviços de gestões públicas. E o desafio é que a gente depois continue, que esse núcleo que está aqui reunido, entendendo um pouco melhor sobre esse tema, que a gente depois continue isso adiante para que o nosso Estado também consiga dar o passo e entrar nessa pauta nacional sobre moradia primeiro. Porque estamos ainda bem distantes disso, distantes desse empenho. E que bom que o Bruno, vereador, está aí, eu acho que é uma representação boa do Legislativo que pode depois nos ajudar a puxar isso em Florianópolis, né? Umas boas-vindas para a Zenilda, que é uma grande lutadora lá no Maranhão, uma grande defensora, né, e a Zenilda leva a bandeira da luta, né, da pastoral e das organizações da população de rua. Ela também tem um movimento nacional, né, então, que bom que você está aqui, que bom que Joinville está aqui, porque Joinville é um lugar que nós temos bastante interesse em chegar, porque Joinville é um dos municípios, é o município de maior número de habitantes, né, no estado, e que tem um histórico de rua já bem difícil. Muito antes de Florianópolis, Joinville já vinha fazendo o seu processo, né? Então, depois a gente pode continuar conversando, nós temos muita vontade depois de continuar conversando sobre isso em Joinville. O Carlos Ricardo, eu o conheço de gestões anteriores, né? Carlos vem vindo aí, eu não me lembro o tempo que ele entrou, mas eu acho que ele já entrou no governo da Dilma, e depois ele foi se apropriando nessa relação com a rua, ele foi se mantendo nos governos seguintes. Carlos é um jovem muito comprometido com as causas da rua a nível nacional. E eu quero dizer aqui que, graças à permanência do Carlos nesses governos que foram vindo, é que nós pudemos
continuar na luta nacional, defendendo assuntos que são de interesse e importantes para a rua. Porque quando muda muito, é muito difícil de dar continuidade. E como ele foi uma pessoa que foi se mantendo nos governos seguintes, e nós também fomos torcendo para isso, defendendo para isso, digo nós, assim, nós das organizações a nível nacional, ele foi ficando e ele tá até hoje, né, conosco. Então além de fazer parte de um ministério, ele também é um grande, qualquer termo que eu use, eu vou caracterizar a política partidária, né, mas eu vou usar um termo que cabe, ele é um grande companheiro de luta, né, nessa caminhada da moradia, um grande defensor da política pública. Então, a gente bater um papo com ele, conversar com ele, eu penso que ele pode nos ajudar a tornar a entender melhor e a perceber que o desafio, ele é menos, ele de fato precisa ser encarado por nós e ele não é uma coisa de outro mundo, ele é uma realidade que está aí, que está vindo e que nós precisamos nos apropriar dela para implantar isso também em Santa Catarina. Eu convido o Carlos, eu convido você para entrar, se já estiver por aí. Estou aqui. Isso, então, querido, já está com você. Ok. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer, tá? Imenso, uma honra estar aqui com vocês. Bom, a Ivone me apresentou, eu vou só completar algumas coisinhas, né? Uhum. Eu sou coordenador geral dos direitos das populações em situação de risco, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, onde coordenamos também o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento dessa política para a população em situação de rua. Eu estou no governo federal, Ivone, desde 2009. Eu entrei por concurso público temporário e não tem vinculação político-partidária nenhuma, e acabei me mantendo no governo federal esse tempo por causa do comprometimento e de uma expertise acumulada e do aprendizado que eu acabei acumulando aí com a sociedade civil, com a prática da população em situação de rua, que acabou essa parceria, né, que a gente vem desenvolvendo com órgãos públicos e sociedade civil, acabou me ajudando também a manter, né, a construir essa política em conjunto com vocês. Eu atuo há muitos anos com população em situação de rua, mesmo antes de entrar para o governo federal, eu trabalhava no serviço de abordagem social lá em Belo Horizonte. Então, eu tenho a experiência da rua mesmo, né, do chão, do atendimento com as pessoas, em especial no espaço noturno, que pelo menos na época lá a equipe noturna era a equipe que as pessoas menos queriam trabalhar, né? Então, no meu caso, eu escolhi ir para a equipe noturna, né? E também porque eu achava que eu tinha uma oportunidade maior de interação com as pessoas, né? Normalmente é um momento que a pessoa já está se preparando para dormir, então tem um tempo melhor para conversa e elas não estão no corre. Bom, vamos direto ao assunto aqui, então, né? Fui convidado para falar, então, um pouco sobre o projeto, o modelo Moradia Primeiro, né? Para chegar nesse modelo em si, é bom fazer uma contextualização, então vou contextualizar um pouco. Eu não sei aqui se todo mundo aqui já tem um conhecimento mais aprofundado da pauta, ou se não, eu vou começar do começo mesmo, assim, falando um pouquinho desde o conceito, tá? Para quem não está tão familiarizado com a pauta, assim, e para aqueles que para aquelas que já conhecem bem o tema, eu peço desculpa caso eu fique chovendo no molhado para vocês. E depois sim entrar no Moradia Primeiro mesmo, que é a parte mais esperada, mas essa introdução ela é importante, porque ela inclusive ajuda a entender por que do Moradia Primeiro, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, eu preparei uma apresentação, vou pegar ela aqui.
Eu estou procurando aqui, mas não está aparecendo a opção do que eu preciso compartilhar. Acho que vou ter que colocar a tela inteira. Tela 1. Vocês estão vendo vocês mesmos, né? É aqui. Está vendo a apresentação? Agora Sim, apareceu, Carlos. Ótimo. Olha só, quando eu coloco aqui a tela para apresentação, eu não consigo ver vocês, tá? Então, qualquer coisa, assim, sei lá, se minha voz não sair, congelar a imagem, se precisar de alguma intervenção aí, pode interromper, pode falar comigo aqui, porque eu não consigo ver vocês. Então, se sinalizar, eu não vejo mensagem, porque na hora que eu compartilho aqui para apresentação, acaba tendo essa dificuldade, né? Vocês estão vendo a tela inteira, né, com o título? Isso, perfeito. Então, sim, ótimo. pode ser. Então, vamos lá. Moradia primeiro, né? Housing first, uma possibilidade concreta de superação da situação de rua. Então, vamos começar com o conceito, né, o básico, né? O que é população em situação de rua? De acordo com o decreto 7.053, porque, na verdade, esse tema, esse público, na verdade, ele já foi chamado de diversos nomes, dos mais preconceituosos possíveis até tentativas de você chegar num termo mais positivo e não discriminatório, né? Então, as pessoas conhecem, não preciso nem ficar falando aí os termos pejorativos, né? Não preciso nem ficar repetindo isso aqui. Mas em 2009, a partir do decreto, né, e a partir do acúmulo aí da sociedade civil e de pesquisadores e pesquisadoras sobre o tema, o decreto adotou esse conceito. Então, quando a gente fala de população em situação de rua no Brasil, nós estamos falando de quê? De um grupo populacional heterogêneo, né? Então, isso aí já amplia demais, porque está dizendo que cabe um mundo aí dentro, mas, apesar dessa heterogeneidade, está dizendo o quê? Que possui 3 pontos em comum, né? É a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, e a inexistência de moradia convencional regular, né? E ainda que utiliza os logradouros públicos, áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporária ou como moradia provisória. Esse conceito é importantíssimo, porque na época em que ele foi lançado, acabou impossibilitando, ou acabou trazendo para nós a possibilidade de evitar determinadas falas que eram utilizadas para não atender as pessoas. Então, por exemplo, alguns municípios falavam que a população em situação de rua é só a população que está na rua mesmo. Quem está no abrigo não é população de rua, é população que está em domicílio coletivo. Esse conceito ele era utilizado, inclusive, no próprio cadastro único. Isso dificultava, inclusive, a priorização da população em situação de rua para acesso a benefícios. Então, com o conceito, eles tiveram que mudar a nomenclatura do cadastro único, onde aparecia domicílio coletivo como domicílio, e aí se a pessoa está em domicílio, ela não está na rua, teve que considerar o abrigo como situação de rua também. Isso é só um exemplo, tem vários outros, né? Então, isso é muito importante. Mas aqui é interessante a gente entender aqui esses 3 pontos principais que caracterizam esse conceito, né? Se a gente fosse resumir o conceito da população em situação de rua, a gente poderia resumir como as pessoas que têm ausência de moradia, né? Porque se a gente for separar, a pobreza extrema por si só não caracteriza a situação de rua, porque tem muita gente em extrema pobreza que tem sua casa, não está na rua, está numa situação extremamente precária, mas não está na rua, né? Tem pessoas que têm vínculos interrompidos, mas ainda assim conseguem manter sua moradia. Então, a principal característica é realmente a inexistência de moradia. E é importante a gente destacar isso, porque esse conceito, ele inclusive diz um pouco da forma como nós priorizamos as políticas para a população em situação de rua. E não é esse tipo de conceito não é o mais comum no mundo. Porque na maioria dos países, o conceito das pessoas em situação de rua, ele está vinculado a uma ausência, ele está vinculado à ausência de moradia. Então, a gente conhece termos aí, como, por exemplo, em Portugal, sem-abrigo,
né, o homeless em inglês, né, que a gente poderia arriscar uma tradução aí mais literal, que seria algo tipo sem casa, sem lar, né, alguma coisa assim. O sem hogar, né, na língua espanhola, que está falando que é a pessoa sem moradia, sem casa, sem teto, muito próximo de sem teto, né, talvez uma definição que na nossa língua que mais se aproximaria da definição de outros países seria o sem teto, né, apesar de que aqui o termo sem teto, ele acaba sendo, às vezes, até bem mais amplo, né. Mas, não estou nem dizendo que a gente deva adotar isso ou aquilo, mas essa reflexão é importante, porque, na maioria dos países, a definição, o termo que se refere a essas pessoas, ele está, já no termo, ele escancara a ausência de moradia. O que já nos dá, de imediato, a noção de qual a política principal, não única, né, mas principal que deve atuar, que é a de moradia. No nosso caso, população em situação de rua, né? No conceito, ele vai aparecer lá como o terceiro item. Então, a gente acaba não focando nessa ausência de moradia. Então, isso é importante, é mais uma situação conceitual, dá para aprofundar muito mais nisso, mas não é o nosso foco aqui, mas essa introdução foi importante para a gente chegar lá para a gente chegar depois ali na discussão da moradia. Bom, o conceito inicia dizendo da heterogeneidade dessa população, né? Então, nós temos políticas setoriais, nós temos movimentos sociais que atuam com os diversos públicos que se encontram na situação de rua, famílias, homens, mulheres, pessoas idosas, crianças, adolescentes, jovens, LGBT, pessoas com deficiência, imigrantes, pessoas negras, indígenas, usuários de álcool e outras drogas, pessoas com transtorno mental, e dentre vários outros que estão na vulnerabilidade extrema. Mas é muito interessante que quando a gente olha separadamente para a maioria das políticas setoriais e para os movimentos e organizações que atuam especificamente com esses públicos, raramente a gente encontra o debate sobre a população em situação de rua, né? Então, acaba que esse debate fica invisibilizado nessas outras pautas, o que não deveria, porque no auge da violência contra a mulher, da exclusão da mulher, elas vão se encontrar onde? Na rua. No auge da exclusão das pessoas idosas, onde é que elas vão se encontrar? Na rua, né? As pessoas LGBT expulsas de suas casas por causa de orientação sexual, identidade de gênero, vão parar onde? Na rua. Né? As pessoas negras, a maioria das pessoas em situação de rua são negras. Então, por que nos debates das políticas da igualdade racial a gente não debate a situação de rua? Né? E por aí vai, a gente pode falar isso aí em relação às diversas outras políticas. Então, é muito importante a gente entender isso também, porque precisamos ter espaços aí nas outras políticas setoriais e no debate relacionado aos demais públicos, né? Bom, quantas pessoas nós temos hoje identificadas aqui no Brasil? Vejam que esse dado que eu apresento aqui, 221.869 pessoas, é uma estimativa do IPEA realizada em março de 2020. Com a pandemia, né, estima-se que, na verdade, não tem um cálculo ainda, mas de forma empírica as pessoas... e isso, bom, quem acaba observando, nós, por observação empírica, mas não ainda sem dado oficial, a gente acaba supondo que esse número deve ter aumentado bastante, né, e acreditamos que realmente esse número deve ter aumentado bastante. Então, talvez a gente possa assustar numa possível estimativa realizada em 2021. Mas o IPEA fez uma estimativa considerando dados do cadastro único e dados do censo SUAS, e fez uma estimativa, né, ele fez um cálculo matemático, considerando aí as pessoas não cadastradas que possivelmente estariam lá, e chegamos a esse número de 221 mil pessoas, quase 222 mil pessoas, né. Esse dado do cadastro único aqui, ele está desatualizado, hoje nós já estamos com 160 mil pessoas incluídas no cadastro único, tá, dos quais mais de 110 mil acessam o Bolsa Família. Isso é importante, inclusive, para destacar, não, depois eu falo da política, eu volto aí nessa quantidade de pessoas que acessaram a de único. Bom, qual que é o perfil da população em situação de rua? Foi realizada uma pesquisa nacional em 2008,
e depois foram realizadas diversas pesquisas em estados, municípios, teve a própria estimativa, o levantamento do perfil socioeconômico pelo cadastro único, né? Então, a gente tem alguns dados importantes. A gente sempre faz referência, primeiro, à pesquisa de 2008, porque ela ajudou a quebrar um monte de preconceitos relacionados à população em situação de rua. Na época, acreditava-se que a população tinha um perfil completamente diferente, e isso muito baseado em preconceito, em achismo, né? E aí foi bom que a pesquisa veio desmistificando um monte de coisa. Por exemplo, a maioria das pessoas em situação de rua, quase 71%, exerce alguma atividade remunerada, e acreditava-se que não, que eram pessoas que não trabalhavam, né? Apenas 15,7% pede dinheiro como principal fonte de renda, e achava que era a maioria, né? 51,9% possuem parentes na cidade em que vivem, e achava que era impossível o contato com as famílias, né? Então, são dados importantes que foi desmistificando algumas coisas. Bom, e outros dados, assim, 82% são homens, 67% são negros, né? Tem vários dados, assim, não vou ficar falando um por um, não. 48,4% tem o primeiro grau incompleto, né? E 74% sabe ler e escrever, acreditava-se que a grande maioria seria de pessoas analfabetas, né, e não é o caso. Então, essa pesquisa veio desmistificar uma série de coisas. Passagens por instituições públicas, então 60% já foram internados em pelo menos uma instituição, né, o que demonstra que a internação em instituições não resolve o problema da situação de rua, né. Então, são vários dados, né, que a Pesquisa Nacional para a População em Situação de Rua está disponível, então, qualquer um de vocês que quiser acessar essas informações mais detalhadas, podem procurar, tá? E depois, se quiser também, posso disponibilizar a apresentação para a pastoral, e ela pode encaminhar para vocês, e aí dá para olhar o detalhamento dos dados. Eu quero só passar rapidamente por alguns deles, para ir ajudando a gente a entender o perfil dessa população, né? E sobre os locais onde dorme, 69,6% dorme na rua, tá? Bom, vamos contar um pouquinho aqui sobre o histórico da Política Nacional da População em Situação de Rua, né? É importante destacar aqui que houve um processo muito intenso para chegar ao ponto de construir essa política, né? Como também não é o nosso foco, eu vou acabar não entrando muito nesse histórico aqui, não, mas, assim, importante destacar que, desde a década de 80, né, organizações como Pastoral do Povo da Rua, até tem uma figura muito expressiva, que é a Cristina Bove, talvez algumas pessoas aqui conheçam, né, já vem lutando em relação a isso há muito tempo. Luiz Corrara, em São Paulo, na Organização de Auxílio Fraterno, e algumas outras organizações aí que já vêm, desde a década de 80, pleiteando políticas públicas para a população em situação de rua, reconhecendo que essa população não deveria ser público de políticas assistencialistas ou exclusivamente da assistência social. Então, vem reivindicando a necessidade da atuação das diversas políticas públicas de forma intersetorial, né? E aí, ao longo desse tempo aí, até a partir de 2004, o governo federal começou a dar voz para a escutar essas reivindicações, e começou um processo de construção dessa política, que acabou culminando aí com a implantação da política em 2009, em dezembro de 2009. Então, a partir daí, eu trago esse breve histórico aí, só para a gente entender. E mesmo assim, aqui eu trouxe só alguns pontos, porque também eu poderia ficar a palestra inteira só dizendo do que acabou sendo construído de políticas, de projetos para a população em situação de rua após a construção da política. Mas eu trouxe alguns principais para ajudar a gente a entender aqui a nossa proposta aqui de debate, né? Então, na assistência social, foi criada a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, onde foram criados 4 serviços específicos para a população em situação de rua: abordagem social, centro POP, acolhimento institucional e acolhimento em república, né? E além, claro, da consideração de que a população em situação de rua poderia ser atendida em qualquer serviço socioassistencial, a depender da sua necessidade. Mas esses 4, eles tiveram uma centralidade ou uma especificidade aí para o atendimento da população em situação de rua. Em 2010,
começou um processo intenso para a inclusão da população em situação de rua no cadastro único. Aí, antes da criação da política, a gente tinha em torno de 1.500 pessoas cadastradas no cadastro único. Hoje nós já estamos com 160 mil. Como foi que a gente conseguiu isso? A mudança do conceito que eu falei lá atrás para vocês foi importantíssimo para a gente alcançar esse resultado, né? E foi criado um formulário suplementar, uma instrução operacional, um guia de cadastramento, cartilha de orientação, e os servidores foram capacitados, além da ampliação dos postos de cadastramento. Né, em vez do cadastramento ser feito só no CRAS, foi ampliado o cadastramento também para os serviços que atendem, que têm maior frequência e participação da população em situação de rua. Isso foi fundamental para a gente conseguir ampliar o cadastramento. Teve criação do Centro Nacional de Defesa, hoje está focado mais nos centros estaduais, uma portaria do Ministério da Saúde, que depois foi criada uma lei, né, em 2018 foi criada uma lei que permite o acesso da população em situação de rua ao serviço de saúde, mesmo sem um comprovante de residência, mesmo sem documentação civil, a criação dos consultórios na rua, né, estados e municípios começaram a aderir à política nacional, começaram a constituir os seus comitês locais para essa política, discutindo de forma intensa essa política nos seus estados e municípios, né, a criação do Pronatec específico para a população em situação de rua, para qualificar essa população, né, teve aí uma especificidade dentro do Disque 100 para as denúncias de violência contra a população em situação de rua, iniciaram projetos de moradia primeiro, bom, e aí mais uma série de outras ações, né, dentre políticas, dentre projetos pontuais, e aí vocês vão entender por que eu trouxe um pouquinho desse histórico aí, né. É importante a gente destacar que nós temos, no mundo, atualmente, nós temos 3 modelos de política para a população em situação de rua. O primeiro deles é o modelo assistencialista, nós aqui no Brasil passamos por esse modelo também, a maioria dos países, né, que, bom, como o próprio nome diz, né, ele é assistencialista, ou seja, ele é muito numa lógica caritativa, do favor, né, ele não está na lógica da política pública, do acesso às políticas como direito, né, ele não está focado no direito das pessoas, não está focado no dever que o Estado tem em relação a essas pessoas, e não está focado numa busca por autonomia, é muito uma lógica caritativa. Quando eu falo isso, fazendo essa crítica, eu não estou fazendo aqui uma crítica às ações assistencialistas que as pessoas individualmente ou que as organizações fazem, de forma nenhuma, isso é extremamente necessário, infelizmente isso se faz necessário até hoje, ou felizmente, porque também é importante a sociedade se envolver de alguma forma, mas não é bom o fato das pessoas ainda precisarem desse tipo de atuação, mas a crítica é da inexistência de uma política ou de uma política que apenas repasse recurso para favorecer ações assistencialistas, né? Assim como ainda acontece em alguns países e aconteceu na maioria dos países. Então, normalmente iniciou com o modelo assistencialista. O segundo modelo, né, reconhecido internacionalmente aí, é um modelo intersetorial e etapista, né, que é o modelo vigente no Brasil atualmente. Esse modelo, nós migramos para o modelo intersetorial e etapista a partir do decreto 7.053, né, a partir da instituição da Política Nacional para a População em Situação de Rua. E aí é bem interessante porque o modelo intersetorial, ele constitui um grande avanço, isso assim, importantíssimo a gente destacar, né, então passa-se a reconhecer os direitos das pessoas em situação de rua, passa a ter uma política nacional que reconhece e que cria espaços de participação social para que as pessoas possam auxiliar a gestão pública na construção e no monitoramento e acompanhamento dessas políticas, né, e aí aqueles avanços que eu fui citando para vocês, eles fazem parte desse modelo intersetorial, né, das conquistas que foram ocorrendo e várias outras que a gente poderia citar. Então, grandes avanços e muita ampliação de serviços, ampliação de vagas para a população em situação de rua. Mas, qual que é a grande crítica, a grande dificuldade desse modelo? Ele contribui para a manutenção da situação de rua, né? Esse modelo não supera a situação de rua.
salvo raras exceções. Claro que tem pessoas que, com acesso aos serviços do modelo intersetorial, acabam conseguindo superar a situação de rua, mas isso não é a regra, essa não é a regra. São pouquíssimos os casos. A grande maioria, infelizmente, não consegue. Mas por quê? Porque esse modelo, o fato dele ser etapista, ele coloca a moradia como a última etapa de um longuíssimo processo, que na maioria das vezes esse processo não chega ao final dele, né? E aí é muito importante a gente destacar isso, porque esse modelo ele tem um pano de fundo que não está escrito em lugar nenhum, mas ele tá cristalizado na nossa cultura, né? E repito, isso não é exclusividade do Brasil. Normalmente a maioria dos países ainda está aí entre o modelo assistencialista e o intersetorial, né? Os mais avançados estão no terceiro modelo. Mas ele tem como pano de fundo, assim, baseado aí nessa cultura e na discriminação, ele parte do pressuposto que as pessoas que estão em situação de rua não estão aptas a habitar uma moradia de forma autônoma. Elas não são capazes de fazer isso. E aí a gente escuta uma série de preconceitos que diz que se você colocar uma pessoa na moradia, ela vai fumar a casa, para o caso da pessoa que é dependente químico, vai dizer que a pessoa vai destruir a casa toda, que ela não vai ficar ali, que ela não quer sair da rua. Essas coisas que a gente está cansado de ouvir, né, e que não representam a verdade. O modelo Housing First comprova isso, né, e as experiências que a gente tem das pessoas que acessaram moradia e permanecem na sua moradia, comprovam isso. Mas então ele tem esse pano de fundo, como se as pessoas não fossem capazes de se manter na moradia e precisasse de uma intervenção do Estado e da sociedade para que gradativamente essa pessoa fosse se qualificando aos pouquinhos, degrau por degrau, até alcançar a moradia. Por isso a gente até utiliza essa imagem aqui como se a moradia fosse um prêmio para aquelas pessoas que conseguissem cumprir essas exigências de melhoria gradativa do acesso aí aos serviços públicos, né? Então, como se a pessoa primeiro, no espaço da rua, ela precisasse ser atendida pela abordagem social e consultório na rua, para depois ela ir para o centro pop, para depois ir para um acolhimento onde ela poderia ficar a pernoite, né, para depois ir para um condomínio social ou república, fazer seus tratamentos de saúde. Só que isso é um equívoco, porque não funciona de forma linear e como uma escada. A pessoa vai e volta, porque ela não tem uma estrutura, né? Não tem uma estrutura que permita a manutenção da pessoa no acesso aí aos seus direitos e aos serviços públicos, né? Isso por quê? Porque é exatamente a moradia que garante o acesso de forma eficaz aos serviços. Quem tem casa consegue entender isso de forma muito tranquila, assim. As pessoas que têm casa tentem se imaginar mantendo um trabalho, numa rotina ali, né, numa rotina de trabalho, aquela rotina rígida e difícil que a gente sabe que a maioria dos trabalhos acabam exigindo da gente, sem ter minimamente um lugar que a gente possa descansar, fazer nossa higiene pessoal, guardar nossos pertences, ter nossa roupa, preparar nossa alimentação, ter aquilo que a gente sabe que nos dá dignidade, ter uma condição adequada, com qualidade de vida para sustentar a rotina difícil que é manter uma vida adulta no mundo em que a gente vive hoje, né? Ou você conseguir se recuperar adequadamente, fazer um tratamento adequado por qualquer situação que seja relacionada à saúde. É clássico quando os médicos receitam para a gente ali, fala que a gente precisa de repouso, né, boa alimentação, manter o corpo aquecido, sabe, com todas aquelas orientações ali, para se recuperar de uma coisa simples, como uma gripe, um resfriado, uma dengue, alguma coisa assim. Como fazer isso sem contar as situações mais complexas de saúde? Como que a gente vai conseguir ter uma situação de saúde adequada sem a moradia, sem esse espaço? Né? Como que a gente vai conseguir estudar, fazer uma qualificação profissional, fazer o ensino fundamental, nível superior, se a gente não tiver minimamente a condição de privacidade, de descanso adequado
para que a nossa mente, nosso cérebro possa absorver os conteúdos aprendidos ali, estudados, e produzir conhecimento quando a gente está ali na parte de produção de informação, de conhecimento, seja na área qual for. Bom, e aqui eu poderia citar uma série de situações, né? Então, fica muito claro que o acesso e a manutenção do acesso nas diversas políticas públicas, ele depende da moradia. Então, isso mostra o equívoco desse modelo etapista. Porque essas intervenções gradativas das diversas políticas públicas, elas não vão acontecer sem a moradia. A moradia que é a porta de entrada para as políticas públicas. E não as políticas públicas sendo introduzidas gradativamente, que são a entrada para a moradia. Entende? Essa visão etapista, ela está invertida. E basta a gente olhar para a nossa realidade no Brasil e em qualquer outro país do mundo, a gente vê que isso não se sustenta, isso não promove a saída da situação de rua. E, já por outro lado, o modelo Housing First, né, que surgiu aí bom, já vou entrar aqui, então, no modelo moradia primeiro, eu ia até passar outras coisas aqui, mas não tem necessidade. Mas não, tem uma coisa aqui que é importante, um agravamento no nosso contexto atual. Então, tudo isso que eu falei, isso se aplica em qualquer contexto, quando a gente vai falar da situação de rua. O contexto atual é mais agravante ainda, que é o contexto nosso da pandemia, né? Como falar de isolamento social, fique em casa para quem está na situação de rua, né? Como falar para ela ficar no acolhimento institucional, se lá ele é só para pernoite, se não tem vaga suficiente, se os espaços são inadequados e em grande quantidade de pessoas, ou seja, produzindo aglomerações, né? E a ausência de circulação social nas ruas, que ainda limita o acesso à alimentação, água, uso de sanitários, espaço para higiene, fontes de trabalho, né, e acesso aí à renda e algumas doações. Então, tem o agravante, além da situação já relatada, tem o agravante da pandemia, né? Por isso, inclusive, assim, é extremamente importante agir garantindo o direito das pessoas à moradia, né? Porque se as pessoas não estivessem na rua, elas estariam mais protegidas contra essa pandemia e contra qualquer outra situação similar que já existem até estimativas aí de que provavelmente irão ocorrer outras pandemias futuramente, por causa dessa coisa de mutação de vírus e por aí vai, né? Bom, então vamos lá entrar então no moradia primeiro, né, com um novo conceito de garantia de direitos, que é esse terceiro modelo de políticas para a população em situação de rua, né? Como que ele surgiu? Esse modelo surgiu em 1990, em Nova York, né, por um psicólogo chamado Santi Semberis. Esse psicólogo trabalhava na área de saúde mental, com pessoas com transtorno mental, com uso de álcool e outras drogas, em situação de rua, um projeto com recurso, com bastante estrutura, e por mais que eles interviam ali, as pessoas não saíam da situação de rua. Ele resolveu fazer uma pergunta, né, como bom pesquisador, acadêmico que ele perguntou, se eu colocar essas pessoas numa moradia, será que elas permanecem nessa moradia? Será que elas saem da situação de rua? Né? E ele resolveu fazer o teste, né? Então, aí iniciou os primeiros experimentos do que nós conhecemos hoje como Housing First, que aqui no Brasil a gente chama de moradia primeiro. Então, esse modelo, essa metodologia moradia primeiro começou dessa forma, e ele viu que as pessoas permaneciam nas suas moradias, ele viu que as pessoas tinham melhoria das suas condições de saúde, conseguiam se estabilizar nas suas situações de transtorno mental, muitos conseguiam trabalhar, mesmo em situações muito graves, né? E após 2 anos de projeto, ele viu que as pessoas permaneciam nas suas moradias. Então, a partir daí, ele começou a ampliar essa metodologia, e hoje já está aí em mais de 20 países na Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, na América Latina, aqui já está no Chile, Uruguai, no Brasil, né, demonstrando aí que esse modelo funciona e tem resultados não só em países
mais ricos e com a política de população, situação de rua mais desenvolvidas, mas também em países que não têm essas políticas tão desenvolvidas assim, né? E aí, assim, bom, tá aqui um pouco do que eu já falei, que todo mundo sabe a importância da moradia, né? Como que isso ajuda a gente a se organizar. E aí é muito interessante que esse psicólogo, ele percebeu, a gente sabe muito bem como que o nosso estado interno, psíquico, emocional, ele interfere no nosso espaço externo, né? Então, por exemplo, uma pessoa que está muito triste, que está depressiva, que está com situações de dificuldade, que está com suas turbulências internas, isso acaba se refletindo no seu espaço externo, né? Então, a pessoa está desorganizada internamente, a sua casa, o seu quarto, seu espaço ali, está totalmente desorganizado, aquilo reflete no espaço externo. Com o Moradia Primeiro, o Santos-Sembel descobriu que o contrário também é verdadeiro. Uma organização externa, a proteção de uma casa de forma organizada, com as seguranças mínimas que ela precisa ali de alimentação, de segurança mesmo da sua vida, com o devido atendimento na área de saúde e tudo, isso ajuda também essa organização externa do espaço e do suporte que ela recebe ali da equipe técnica, essa organização externa ajuda ela a se organizar também internamente, o que ajuda na estabilização de processos de transtorno mental, o que ajuda a pessoa a ter mais força, mais resistência para lidar aí com uma situação de dependência química, e por aí vai. Então, isso realmente bastante importante da gente destacar, né? Bom, e aí, aqui acaba tendo coisas que eu já acabei já falando, né? Então, que a moradia, ela é o ponto de partida e não o objetivo final, então, essa inversão do modelo, né? O modelo moradia primeiro, ele continua sendo intersetorial, tá? Então, a moradia é o ponto de partida, ele é o primeiro acesso, mas ela vem com um conjunto de políticas públicas, porque a gente não abre mão da intersetorialidade entre as políticas quando se trata de população em situação de rua. Isso é fundamental a gente destacar, apesar do nome moradia primeiro, mas ela vem primeiro com um conjunto de políticas, é importante a gente destacar isso, né? Quais são os princípios do projeto ou do modelo moradia primeiro, né, do Housing First? Aqui fazendo uma tradução, uma adaptação aqui para a nossa realidade, né? Então, o reconhecimento da moradia como um direito humano, sem que haja pré-condições ou imposições que impeçam o acesso imediato à moradia, salvo o cumprimento ao acordado no contrato de adesão do projeto, né? Então, é importante destacar isso, sem que haja pré-condições. O que quer dizer isso? Sem que haja pré-condições, né? Então, moradia é um direito, a gente entender a moradia como direito e superando a lógica da propriedade, né? A pessoa tem o direito de morar, independente se ela é proprietária ou não de um imóvel, ela pode ter esse imóvel subsidiado pelo Estado, né, pela sociedade, no caso dos projetos nas organizações sociais, ela pode ter essa moradia subsidiada, né? A moradia sendo reconhecida aí como um serviço. Isso é muito importante, né? E sem que haja pré-condições, porque às vezes é muito comum aí a herança do modelo etapista, né, ainda vigente aqui, mas o modelo etapista que diz, a pessoa pode acessar a moradia se ela tiver em abstinência. Ela pode acessar a moradia se ela não tiver transtorno mental. Ela pode acessar a moradia se ela estiver trabalhando, né? Então, não tem essas pré-condições. Aí vocês vê, salvo o cumprimento ao acordado no contrato de adesão do projeto, porque vamos supor que a pessoa vai morar num apartamento ali dentro de um condomínio, né, de prédios ali, num prédio, né, ela tem que cumprir ali com os acordos ali daquele prédio, né? Então, aquela coisa de horário de silêncio, a convivência com os vizinhos, de não destruir a casa, de cuidar dos móveis e dos pertences que estão ali, que são fornecidos pelo projeto. Então, essas são as regras de convivência básicas, normais, que a pessoa tem que cumprir, e a equipe vai ajudá-la nas dificuldades que ela possa ter no cumprimento dessa coisa acordada. Mas, fora isso, não tem nenhuma outra
pré-condição, né? A pessoa acessa a moradia do jeito que ela está. Ela sai da rua para casa, né? Porque senão seria o modelo etapista, que é aquela lógica de você ficar colocando sempre pré-condições e achar que a pessoa precisa primeiro fazer uma coisa para depois ir para a moradia. Não, aqui é moradia primeiro. Segundo princípio, né, o respeito à liberdade de escolha, opinião e autodeterminação das pessoas atendidas pelo projeto. Isso é muito importante, né? Porque se a gente está querendo promover a superação da situação de rua, é fundamental que a pessoa tenha autonomia. E a autonomia começa assim, ela é considerada em todas as situações, em todas as etapas, né? Então a equipe não pode tutelar essa pessoa e achar que tem que estar, por exemplo, na visita que as equipes técnicas fazem a essas pessoas, não vai valer ali o horário e a melhor adaptação da equipe, e sim a da pessoa. A equipe se adequa às necessidades da pessoa, né? Assim como também para o acesso aos serviços também, a equipe vai ajudar na medida do que a pessoa precisa e à medida que a pessoa atendida pelo projeto vai ganhando autonomia, essa equipe vai diminuindo a intensidade da sua intervenção. Terceiro, orientação para a superação das vulnerabilidades pelas pessoas atendidas, identificadas, em conjunto com... Peraí que isso ficou confuso a forma como eu li. Orientação para a superação das vulnerabilidades pelas pessoas atendidas, identificadas em conjunto com a equipe técnica especializada, com enfoque no bem-estar pleno, físico, mental e social. Então, ou seja, essa metodologia, esse projeto, ele visa a superação das vulnerabilidades, né, que são identificadas pela pessoa em conjunto com a equipe técnica, né? Então, ela vai identificar suas vulnerabilidades, e aqui vulnerabilidade está num sentido amplo. A pessoa pode, por exemplo, identificar, eu tenho dificuldade para conseguir um emprego, né? Então, ela vai apresentar isso para a equipe técnica vai provocar a pessoa também para ele conseguir expor suas vulnerabilidades, e eles vão juntos ali tentando superar. Nesse trabalho conjunto com a equipe técnica, pode ser identificado que a pessoa precisa se qualificar melhor para conseguir acessar o mercado de trabalho, né? Pode identificar que tem uma situação ali que, de repente, a dependência química está atrapalhando, e ela pode querer resolver isso de alguma forma, e assim vai, são N vulnerabilidades, N exemplos que poderiam ser dados aqui, de como isso ocorreria, por exemplo, no campo da saúde, né? A pessoa ter ali uma doença, uma comorbidade, alguma coisa ali, e a equipe vai ajudá-la a acessar o serviço de saúde e a conseguir ter aí uma melhora aí na sua situação, né? Claro que tudo sempre dentro daquilo que é possível, né? Algumas vulnerabilidades, a pessoa vai conviver com elas aí a sua vida toda, assim como nós, né? Cada um de nós tem a sua vulnerabilidade aí. Bom, suporte individualizado, guiado pelas pessoas atendidas, de acordo com o reconhecimento de suas necessidades durante o tempo necessário. Então, isso é muito importante, né? Suporte individualizado quer dizer o quê? A gente não vai criar uma receita de bolo que vai servir para todas as pessoas atendidas no Brasil inteiro, atendidos em determinado projeto numa cidade. O suporte, ele vai se dar de acordo com a necessidade, de acordo com o perfil daquela pessoa, enquanto ela precisar, né? Então, vamos supor uma pessoa que tem transtorno mental, que precisa do atendimento no CAPS para tomar e tem que tomar um remédio controlado, né? Pode ser que no início ela precisa do apoio da equipe para poder ir para o CAPS, né? Para ajudá-la a lembrar de tomar o remédio. Mas a partir do momento que ela vai conquistando a autonomia e vai conseguindo fazer isso sozinha, a equipe vai deixando que ela mesma faça por si só. E só pergunta, olha, você foi no CRAS tal dia, né? Tá tomando remédio? Aí, até chegar no momento que ela não precise mais fazer, que a pessoa já conseguiu esse nível de autonomia plena para a realização dessa atividade ou de qualquer outra que seja, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade para ir fazer a matrícula numa escola, então a equipe pode ajudar num primeiro momento, depois não vai precisar mais. Por aí vai, N exemplos, né? E o quinto, a convivência social e comunitária. É fundamental esse processo de reinserção
né, reinserção social, convivência com os vizinhos, participação das atividades comunitárias que existem ali no bairro onde ela estiver morando, né, isso é fundamental para que a pessoa realmente se sinta inserida na comunidade, realmente participe. Isso tem um papel importantíssimo relacionado aí à autoestima da pessoa, né, essa sensação de se sentir pertencente ali à sociedade como um todo, né, poder ajudar e ser ajudado, poder fazer parte ali toda essa estrutura social. Então, isso é fundamental e faz parte da metodologia para se alcançar os resultados do projeto. Bom, vamos falar um pouquinho dos resultados, né, e da viabilidade econômica. Aí isso é muito importante. Vocês vão ver que aqui eu acabo trazendo muito alguns dados aqui sobre a viabilidade econômica, né, sobre os custos desse projeto, porque quando a gente fala desse projeto, passa pela cabeça de muita gente, agora tá, já vai esse cara aí agora vai querer me dizer que eu vou pagar o aluguel de uma casa para quem está em situação de rua, vou ajudar ela nas necessidades básicas que tem ali, ainda vou pagar uma equipe para acompanhar essa pessoa, eu vou ter esse gasto todo, né, como pessoa que está em situação de rua. Para quem pensar dessa forma, de cara eu já digo para vocês, o Moradia Primeiro é mais barato que os nossos serviços tradicionais para a população em situação de rua. Se alguém estiver duvidando de mim, pode fazer as contas. Faz o levantamento aí dos custos de uma pessoa em situação de rua por mês, nos serviços da assistência social, da saúde, e depois junta aí o custo total para a gestão pública, da utilização dos diversos serviços. Se você pegar um serviço só, já vai ficar assustado com o custo, né? É um custo altíssimo para serviços que não resolvem o problema, a pessoa continua tendo uma vida sem dignidade. Claro que os serviços que nós conquistamos, né, com a política para a população em situação de rua, eles melhoram um pouco a qualidade de vida da população em situação de rua. Claro que a situação hoje não está igual estava antes, mas, gente, a quantidade de pessoas em situação de rua só aumenta. A gente não tem conseguido apresentar respostas que promovam a saída. Tem chegado cada vez mais pessoas na situação de rua e as que já estavam não estão saindo. Essa proposta aqui, além dela ser mais barata, ela promove a superação da situação de rua. As pessoas saem da situação de rua, elas ficam numa casa. Olha esse dado, de 80% a 95% das pessoas que ingressaram em projetos de Housing First, de moradia primeiro, permanecem na sua moradia após 2 anos. Isso no mundo todo. No Brasil também, Curitiba e Porto Alegre, que são as duas experiências que já estão há 3 anos com projetos de Housing First, têm esses mesmos resultados, que são os mesmos resultados que tem no Chile, que tem no Uruguai, que tem nos Estados Unidos, que tem na Europa, que tem no Canadá, né? Então, esses resultados já são encontrados aqui na América Latina e aqui no Brasil também. Bom, então vamos lá falando dos custos, né? Aí eu gosto muito desse quadrinho aqui, que lá em Nova York, eles fizeram o custo de uma pessoa em situação de rua por noite, né? No Moradia Primeiro, essa pessoa custa $76 por noite. No abrigo, ela custa $92 por noite. No sistema penitenciário, nas prisões, $164 por noite. Na emergência hospitalar, $519 por noite. E no hospital psiquiátrico, $1.185 por noite. Vejam que diferença gritante, né? E aí é muito interessante que lá eles têm um nível de monitoramento que eles conseguem identificar, inclusive, que a pessoa em situação de rua tem mais propensão para acessar esses serviços, né, cuja comparação de custo está sendo feita nessa imagem aí, e eles identificam que as pessoas acabam usando muito esses serviços, e no Moradia Primeiro não, né, então são custos que acabam não tendo, e o custo passa a ser só o do Moradia Primeiro. Então é uma economia para a gestão pública imensa, né? E é interessante para as pessoas defensoras dos hospitais psiquiátricos, né, onde se acredita que a pessoa em surto tem que estar internada e tudo mais, olha o custo de uma pessoa numa situação dessa, sendo que são serviços que não resolvem o problema, não resolve o problema para a sociedade inteira, não resolve o problema para a pessoa que está utilizando esses serviços, né? Então ela consegue se recuperar e ter ali
uma estabilidade da sua situação de saúde mental, estando na casa e sendo acompanhada por uma equipe técnica de forma frequente, né? Bom, aí eu trago aqui alguns dados, né, que vão reforçando essa coisa, do quanto, eu vou até resumir, para não precisar ficar lendo texto aqui, porque agora os dados que eu venho trazendo para vocês, eles são reforçando essa situação de redução de custo do projeto Moradia Primeiro em relação aos serviços tradicionais que normalmente atendem a população em situação de rua, como esse de Los Angeles, que custa 5 vezes menos, né, o Housing First custa 5 vezes menos do que os serviços tradicionais, e aí eles comparam com os custos com paramédicos, hospitais públicos, hospitais privados, prisão e serviços socioassistenciais, né, e resultados que demonstram que houve uma melhoria na autonomia das pessoas, pessoas que se envolveram aí com programas de profissionalização, a permanência nas moradias. Então, os diversos países que foram fazendo suas pesquisas, acabam que os resultados são todos muito parecidos, então eles acabam perpassando por essas situações. Por isso, eu acho que não tem necessidade de eu ficar lendo resultado por resultado, né? E aí eu vou só destacar aqui essa pesquisa que eu acho muito interessante, principalmente essa frase, né, que esse título que eles deram para a pesquisa, uma pesquisa de uma academia lá do Reino Unido, que foi realizada no Canadá, né? O título dela é A Falta de Moradia Não é Gratuita, é Cara, né? E por que eles chegaram a essa conclusão? Vocês podem ver que o custo por ano, por pessoa por ano, né, na cidade de Moncton, não sei se é assim que pronuncia, e na cidade de Toronto, ficou entre 29 mil e 59 mil dólares canadenses, uma pessoa em situação de rua por ano, né? Já em Winnipeg e Montreal, ficou entre 45 e 553 mil, o custo de uma pessoa em situação de rua nos serviços tradicionais. No Housing First, né, no Moradia Primeiro, esse custo de uma pessoa por ano, para as pessoas que precisavam de maiores cuidados, foi de 22.257. E para as pessoas que precisavam de cuidados moderados, 14.177. Então, ou seja, é bem menor, né? Se a gente for comparar o menor custo no modelo tradicional com o maior custo no Housing First, ainda assim o Housing First é mais vantajoso economicamente. Então é por isso que eles falam, a falta de moradia, ela não é gratuita, é cara. É caro, porque a gente acha que moradia é caro, né? E aí é a jogada dessa frase. Não é a moradia que é cara, é a falta de moradia que é cara, porque isso repercute uma série de outros gastos para a gestão pública que, infelizmente, não são contabilizados. Porque se a gente parar para contabilizar, a gente vai ver, é mais barato investir em moradia para essa população, né? Então é isso que esses estudos apresentam, e isso é importantíssimo a gente começar a refletir sobre. Então, vamos falar um pouquinho sobre moradia primeiro no Brasil, né? Então, como eu falei, aqui no Brasil nós temos, esse ano nós vamos iniciar outras execuções de projeto, mas já com 3 anos de execução, com resultados apurados, nós temos aí Curitiba e Porto Alegre. Sendo que Curitiba não é o município de Curitiba que tem o projeto, é uma organização da sociedade civil chamada INRUA, que é o Instituto Nacional de Direitos Humanos da População em Situação de Rua, que desenvolve o projeto em parceria com a Mitra Arquidiocesana de Curitiba, né? Ou seja, eles não têm recurso público nenhum, são recursos de doação da igreja, que permitiu que eles desenvolvessem o projeto, e eles seguem a metodologia e os princípios à risca. O projeto de Porto Alegre é uma adaptação ao modelo. Então, inclusive, eles têm uma série de dificuldades porque não segue à risca o modelo, mas a gente cita porque é um bom projeto e tem resultados bem significativos, inclusive o principal deles, que é a superação da situação de rua, né? Então, os resultados também são semelhantes aí, ou são os mesmos, né, na verdade, que a gente encontra nos demais países, tendo a superação de rua como principal deles, a melhoria da qualidade de vida, né? E em relação aos custos, apesar da gente não ter aqui no Brasil o mesmo detalhamento de custos, inclusive quando a gente, principalmente quando a gente vai falar especificamente da população em situação de rua, tem serviços que sequer
fazem esse recorte de população de rua atendida. Então, a gente não sabe quantas pessoas em situação de rua foram atendidas em determinado serviço para poder fazer essa comparação. Mas no que nós já temos, já fica comprovado que o custo do projeto o do Moradia Primeiro é bem menor do que os serviços tradicionais. Então, olha só, pegando aqui, fazendo a comparação em Curitiba, né? Uma pessoa em situação de rua, no projeto Moradia Primeiro, custa por mês, considerando um projeto piloto para 20 moradias, com aluguel, condomínio, água, luz, internet, telefone e equipe técnica, o custo do projeto de uma pessoa por mês é R$2.000, né? Esse valor pode ser reduzido, né, com parcerias e com outras formas aí que você diminui, de repente, um pouco desses custos que estão listados aí, né? Então, dá para fazer um projeto aí, e claro que isso varia de cidade para cidade, né? Cidades mais caras, o valor do aluguel puxa muito esse custo para mais, né? Cidades em que o custo da moradia é menor, puxa bastante o custo do aluguel, puxa esse valor para menos, tá? Então, isso vai variar muito. Mas dá para fazer um bom projeto aí, a depender do custo da moradia na cidade, em torno de, o custo de uma pessoa por mês, em torno de 1.750, por aí. Aí a gente compara com os serviços lá de Curitiba, né? O condomínio social, que é semelhante a um abrigo, é como se fosse um abrigo 24 horas, né, mais ou menos, tem uma metodologiazinha lá de atendimento, mas é muito semelhante a um abrigo. Uma pessoa por mês custa R$3.600, né, e ela não alcança aí o mesmo nível de autonomia, na verdade, né, que o Moradia Primeiro, né, as pessoas estão ali todas aglomeradas no mesmo espaço, então é uma outra lógica que não promove os resultados que o Moradia Primeiro promove, além de não superar a situação de rua, as pessoas continuam na situação de rua ali, frequentando esse condomínio social, né? A casa de passagem, em torno de R$1.500 por mês, o Centro Pop, R$2.115 por mês, e nas unidades de acolhimento, atendimento imediato da saúde, R$2.840 por mês. Isso pegando só esse, a gente poderia pegar o custo de outros serviços também, e se a gente considerar ainda que a pessoa em situação de rua normalmente acessa mais de um serviço, raramente ela acessa um serviço só, então você soma o custo, né, de mais de um serviço, vocês vão ver, fica mais que comprovado aí que o Moradia Primeiro tem com Moradia Primeiro a gente tem uma redução de custo aí de 40% a 50%, ou até mais, a depender da quantidade de serviços que a pessoa utiliza, né? Então, só reforça o argumento apresentado pela Universidade lá do Reino Unido, na pesquisa que foi feita no Canadá, que a falta de moradia não é gratuita, ela é cara. Não é a moradia que é cara, é a falta de moradia que é cara, e esse gasto acaba repercutindo para a gestão pública em outros serviços, né? Aquilo que não se gastou com a moradia, a gente está gastando muito mais, né? Está gastando o dobro em outros serviços, né? E aí, Porto Alegre também, reforçando aí esses resultados todos que tem no mundo, né? Vou só destacar esses 3 pontos aqui, relacionados às substâncias psicoativas. 19% parou de fazer uso, 26% está fazendo uso não problemático, 23% ainda faz uso problemático, 29% está em tratamento, 3% sem tratamento. Internações na saúde mental, na época que pegamos esse dado, tinham 70 pessoas no programa. Das 70 pessoas, apenas 17 tiveram passagens por internação. Destes, 12 não voltaram a internar mais. Então, dos 17 que passaram por internar, 12 não precisaram mais. 3 reduziram a internação e 2 mantiveram a internação, né? Na assistência social, olha que interessante, após o início do projeto, nenhum dos beneficiários atendidos no Moradia Primeiro fizeram uso de albergue, então esse já era um custo que aquelas pessoas não tinham mais, e apenas uma beneficiária fez uso do Centro Pop, né? Bom, e aí, como que está no sentido mais amplo, como é que foi a chegada do Moradia Primeiro aqui no Brasil, né? Em 2013, foi o primeiro contato institucional, formal, realizado, né, por uma organização governamental do Brasil com o modelo Housing First, né, modelo Moradia Primeiro, num projeto em parceria com a União Europeia, onde a gente foi conhecer políticas para a população em situação de rua, políticas exitosas. Então, na visita a Paris e Londres, a gente teve contato com o modelo Housing First,
né, e desde então a gente ficou bastante interessado. Eu tive a oportunidade de participar dessa viagem, junto com o Samuel, do Movimento Nacional de População de Rua, e desde então a gente vem estudando essa proposta para ver a viabilidade de implantar isso no Brasil, né. Em junho de 2016, o CIAMP Rua aprova a moradia como a prioridade, o tema prioritário do CIAMP Rua, e aprova a metodologia Moradia Primeiro como a forma principal de acesso à moradia, né. Abril de 2018, nós tivemos a equipe nossa lá da coordenação da política para a população em situação de rua no Ministério. Tivemos uma reunião com o Santi Semberos, que é o criador do modelo Housing First, né, que nos incentivou muito a implantar isso aqui no Brasil. E no primeiro semestre de 2019, iniciamos o acompanhamento dos projetos de Curitiba e Porto Alegre. Em setembro de 2019, foi mais uma parceria com a União Europeia para um projeto específico para o aprofundamento da metodologia Housing First, já não mais para as políticas de um modo geral da população em situação de rua, mas específico para o Housing First. Isso nos qualificou muito nessa metodologia e ajudou bastante a produzir os materiais que a gente produziu hoje, atualmente, e foi, assim, uma imersão completa na metodologia, onde nós conversamos com as pessoas que foram responsáveis por implantar o projeto em Portugal, em Madrid, na Espanha, conversamos com as organizações da sociedade civil de referência no Housing First nesses dois lugares, conversamos com as equipes técnicas, conversamos com as pessoas atendidas pelo projeto. Então, ali a gente conheceu, assim, de uma ponta a outra, a metodologia, né, de forma bem profunda, foi realmente muito intenso. Em dezembro de 2019, foi o nosso primeiro seminário internacional sobre moradia para a população em situação de rua, totalmente focado no Moradia Primeiro, né. Então tivemos aí representantes da Espanha, de Portugal, do Chile, que vieram trazer e trocar experiências conosco, além, claro, dos representantes dos projetos brasileiros. Foi uma oportunidade incrível, assim, de nos lançar no cenário internacional, como um dos países que tem projetos desenvolvidos de moradia primeiro, e, inclusive, uma dos palestrantes internacionais, o professor José Ornelas, ele é o coordenador do HomeU, que é um centro de pesquisas que reúne pesquisadores pesquisadores responsáveis por projetos de 12 países da Europa, e que fazem pesquisa e acompanhamento, e ele reconheceu o projeto de moradia primeiro do Em Rua, né, como um legítimo projeto de Housing First, né. Então isso foi muito interessante, reconhecendo também o Brasil como um dos países que está implantando esse modelo. Em maio de 2020 foi lançado o nosso livro É Possível Housing First no Brasil, que depois também a gente posso encaminhar aí para a Pastoral, para a Ivone, e se for do interesse de vocês podem também receber, né, tem um link para fazer o download do livro, ele é bem interessante, recomendo a leitura. E atualmente nós estamos em que momento? Assim, a gente está captando recursos para ampliar projetos piloto de moradia primeiro, né. Então hoje nós temos em execução Curitiba e Porto Alegre, mas já vai iniciar a execução esse ano Fortaleza, Distrito Federal, Recife, Natal tá com um projeto em elaboração no ponto, assim, para poder iniciar, né, e temos aí o quê? Aqui essa planilha está desatualizada, está 19, mas são mais 20 localidades que já estão com projetos em elaboração, né. Então, a gente está aí nessa luta para captar recursos, ajudar os estados e municípios a captar recursos, contando, inclusive, bastante com a parceria dos parlamentares, enquanto a gente ainda não tem um orçamento específico para o Moradia Primeiro, né. Então, em 2020, foram investidos aí 1.840.000 para o projeto Moradia Primeiro, para implantar o Moradia Primeiro aqui no Brasil, né, e aí inclui aí os projetos de Fortaleza e do Paraná. O Paraná vai receber um recurso para poder somar com o projeto que está sendo realizado pelo Em Rua,
né? Então o estado do Paraná, o município de Curitiba vai ter mais recursos, vai ampliar o projeto, Fortaleza vai iniciar temos a publicação do livro que eu já falei, a disseminação do modelo, que a gente encaminhou a metodologia e alguns materiais aí para todos os municípios, para todos os estados e municípios acima de 100 mil habitantes, e estamos desenvolvendo agora um curso EAD gratuito para gestores, para técnicos, para qualquer pessoa que queira conhecer o projeto ou que queira executar um projeto, né? Vamos desenvolver modelos de projeto para que possam ser adaptados para os seus estados e municípios, né? Vamos também lançar isso e disponibilizar para as pessoas um estudo de viabilidade econômica, para que a gente tenha todo o arcabouço ali, metodológico, né, de capacitação e de estudo necessário para a gente conseguir disseminar e implantar isso no país todo, né? E o passo seguinte a toda essa orientação técnica, essa metodologia, todo esse trabalho, vai ser aí a aquisição de mais recursos, a inclusão disso no orçamento e, claro, o nosso desejo, todo o nosso trabalho aí para transformar isso numa política pública continuada. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o projeto, eu vou falar de forma mais rápida agora, inclusive a gente tem aqui um esqueleto de projeto que a gente também pode disponibilizar para todo mundo que tiver interesse, vou colocar sempre assim a Ivone aí da Pastoral como uma referência, eu mando material para ela e se houver possibilidade ela encaminha para as pessoas interessadas. Então o objetivo do Moradia Primeiro é o quê? É superar a situação de rua, né? É isso, assim, a gente pode falar que é isso, aí tem mais uns detalhes que eu vou falar aqui um pouquinho mais para frente. Qual é o público do Moradia Primeiro? São as pessoas, o público são pessoas em situação de rua, mas prioritariamente as pessoas em situação crônica de rua. Ou seja, o que é situação crônica de rua na literatura internacional? Mais de 5 anos em situação de rua, transtorno mental e uso abusivo de álcool e outras drogas. Ou seja, as pessoas que normalmente os serviços têm mais dificuldade, né, para atender, para atuar, são a prioridade do projeto. E, para essas pessoas, tem todos aqueles resultados que a gente já falou. De 80% a 95% sai da situação de rua, tem ganho de autonomia, melhoria das suas condições de saúde. E a gente gosta de citar também que é possível desenvolver projetos específicos ou priorizar alguns públicos específicos a depender de demandas locais, né? Então, vamos supor, nós temos um problema muito sério em muitos locais no Brasil, onde o sistema de justiça, muitas vezes, sob o argumento da proteção prioritária da criança, né, para evitar que a criança fique exposta a risco, acaba retirando a guarda das famílias, das mães que estão com seus filhos, né, principalmente quando se trata aí de crianças recém-nascidas, como uma medida de proteção para a criança, alegando que a criança está em risco, e realmente está, muitas vezes, né, e que aquela família não tem condição de proteger essa criança, de cuidar de forma adequada dessa criança, e aí, com o argumento da proteção, retira a criança dessas mulheres, dessas famílias. Só que, ao fazer isso, protege parcialmente a criança, mas viola o direito dela à convivência familiar. E outra, não seria mais adequado, em vez de proteger só a criança, proteger a família? Né? Então, o Moradia Primeiro, ele é uma resposta, ele é uma opção de proteção integral à família, né, em que garante o direito à convivência familiar, garante todos os demais direitos aí a partir do acesso à moradia para essa família toda. Então, e assim a gente pode citar outros exemplos aqui, né, por exemplo, pessoas LGBT que são expulsas de suas residências, né, das residências de seus familiares, por causa da identidade de gênero ou orientação sexual, né, então o Moradia Primeiro é uma opção, né, para essas pessoas. Os jovens que completaram maioridade, que são egressos de abrigos para crianças e adolescentes quando completa 18, ou alguns deles 21 anos, elas não podem mais continuar no abrigo de criança e adolescente, acabam indo para a rua, né? Então, o Moradia Primeiro é também uma resposta, e assim dá para pensar mulheres vítimas de violência, né? Dá para pensar aí diversas situações específicas, que de repente são situações que precisam ser resolvidas em uma determinada cidade ou outra, que o Moradia Primeiro também pode atender, por isso que a gente acaba destacando isso, porque são oportunidades que podem ser aproveitadas, né?
para o desenvolvimento de projetos de moradia primeiro. Tá? Bom, sobre o acesso à moradia, aí é muito importante a gente destacar, isso faz parte da metodologia, né? O acesso à moradia, ele se dá, então, pela locação de casas ou apartamentos disponíveis no mercado privado, ou a cessão de uso de imóveis públicos, né? Para famílias, para pessoas sozinhas, ou para pequenos grupos de 2 ou 3 pessoas, né? Não mais que isso, porque senão vai virar uma república, né? E a ideia não é essa, a ideia é a moradia numa lógica individualizada, respeitando a autonomia das pessoas, mas a gente sabe que tem pessoas em situação de rua que preferem conviver com as pessoas que elas já criaram um vínculo ali, então dá para você pensar aí em grupos de 2 ou 3 pessoas, desde que, claro, seja respeitado a escolha das pessoas, né, e que essa convivência seja pacífica, né, seja uma convivência ali pacífica e que as próprias pessoas escolham com quem que elas vão morar, né, isso é o básico, não tem como a gente conviver com uma pessoa, morar junto com uma pessoa com a qual a gente não consegue ter uma boa relação, né. Então, bom, isso eu já falei. Uma coisa importante, muito importante, faz parte da metodologia, as moradias, elas têm que ser distribuídas no território do município, né, em locais urbanizados, seguros, com infraestrutura adequada, né, então com acesso aí aos bens, serviços públicos e privados, totalmente integrado na comunidade, né, e não é permitida a concentração de pessoas no mesmo local, no mesmo prédio, ou você fazer um empreendimento imobiliário inteirinho só para as pessoas em situação de rua. A ideia é que elas estejam espalhadas pelas cidades, nos grandes centros, nos bairros bem estruturados. Isso é fundamental, porque sem acesso aos serviços públicos, sem acesso aos bens, serviços da cidade, sem estar integrado à cidade, o projeto não funciona. Porque o que adianta você pegar uma pessoa e jogar ela lá para a periferia, onde ela não tem acesso à saúde, não tem acesso à educação? Como que ela vai superar a situação de rua? Como que ela como vai ser promovido todo esse processo de ganho de autonomia, de aquisição de renda e de melhoria das suas condições psíquicas, inclusive, se ela estiver isolada num lugar dominado pelo tráfico de drogas, sem acesso a nada, né? Então é fundamental que esteja inserido na cidade, nos lugares bem estruturados, nos bairros estruturados, né? E o fato de você não criar grandes concentrações de pessoas em situação de rua é para promover a convivência, né, com outras pessoas, e a gente não formar guetos, né? Isso, a convivência promove aprendizado para todos os lados, né? Então, as pessoas que estão naquele prédio, os vizinhos que vão conviver com a pessoa em situação de rua, aprende com ela, assim como a pessoa em situação de rua vai aprender com aquelas outras pessoas, né? Essa convivência gera aprendizado, vai possibilitando a ampliação dos sonhos e a melhoria aí da situação de vida das pessoas como um todo, né? Bom, equipe técnica, né? Então, as pessoas que são atendidas pelo projeto, elas são acompanhadas nas suas moradias por uma equipe técnica especializada, né? Especializada, quando eu falo aqui especializada, eu não estou dizendo, tem que ser uma equipe da assistência social, tem que ser da saúde, não estou dizendo isso, especializar, assim, claro que tem um perfil, né, que pode ser traçado ali, mas principalmente, assim, as pessoas que estejam desprovidas de preconceito, né, que não queiram tutelar as pessoas em situação de rua, e que realmente vão conseguir aplicar a metodologia. Por isso, inclusive, a gente coloca como pré-requisito que a equipe seja qualificada, seja capacitada para atuar no Moradia Primeiro, seja capacitada na metodologia Moradia Primeiro, antes dela começar a atuar com as pessoas, né? Então, não basta, por exemplo, só para citar alguns aqui, não basta o diploma de assistente social, de psicólogo, né? Não basta o diploma de sociólogo ou qualquer outra terapeuta ocupacional, não basta o diploma, por melhor que seja a profissão daquela pessoa, por melhor profissional que ela seja em determinada área, isso não é
requisito exclusivo para atuar. Ela precisa estar qualificada na metodologia Moradia Primeiro, por causa da forma de intervenção, na forma de acompanhamento da pessoa dentro desse espaço da moradia, que vai ajudar ela a ter autonomia, vai ajudar ela a interagir com os vizinhos e a, de fato, superar a situação de rua. Parece ser uma coisa simples, mas não é. Na hora se a gente não coloca uma equipe qualificada para esse trabalho, na hora que ela estiver lá na casa da pessoa que antes estava na situação de rua e agora está no Moradia Primeiro, ela vai querer começar a ditar regra para a pessoa, dizer o que é certo, o que é errado, qual curso que ela tem que fazer, o que é mais adequado para ela, sabe? Vai começar a entrar com juízo moral, né? A partir da sua própria experiência, e a metodologia acaba se cercando disso, como, né, relembrando lá os princípios que foram ditos, é respeitada imensamente a autonomia da pessoa, a sua liberdade, né, e as coisas são sempre construídas em conjunto com a pessoa que está sendo atendida pelo projeto. Então, isso é fundamental, né. E a equipe tem que estar também, atuar em regime de plantão, né, 24 horas, final de semana, feriado. Claro que isso, quando necessitar, isso não as equipes não vão trabalhar todos os dias à noite, não vão trabalhar todos os finais de semana, não vão trabalhar todos os feriados, não é nada disso. Mas a gente sabe, a pessoa que acabou de sair da rua, que pode ter dificuldade de adaptação ali, pode acontecer emergências que ela precisa, a equipe que vai precisar pontualmente agir numa determinada situação, né? Então, isso também é muito importante a gente destacar, né? Antes até de entrar aqui nas etapas, então, o projeto, né, como é que ele funciona? Então, o projeto acaba custeando o aluguel do imóvel, né? Isso quando ele não for um imóvel público cedido para o projeto, mas quando não for isso, ele acaba custeando o aluguel do imóvel, fornece um subsídio para os gastos referentes às necessidades básicas, né, como água, energia elétrica, gás de cozinha, alguma coisa assim. Isso tudo a depender também se a pessoa tem renda ou se não tem, a depender das parcerias que o projeto consegue estipular, né, ali, desenvolver, e claro, a partir do momento que a pessoa começa a ter uma renda, o projeto prevê que ela pode contribuir com até 30% da sua renda para os custos com a moradia, tá? Então isso também é bem importante, e é bem importante que a sugestão aí é até 30% da renda. Então se a pessoa tem zero, 30% de zero é zero, né? A partir do momento que ela vai adquirindo renda, isso também faz parte da metodologia, que ela possa contribuir, e isso faz parte também do seu processo aí de autonomia, né? E é interessante também a gente destacar que o custeio das despesas com a moradia, né, ele é sempre definido em conjunto, assim, com a pessoa atendida e com a equipe técnica, sempre de forma flexível, né, então considerando a realidade da pessoa. Dando um exemplo aqui, tem uma pessoa que é atendida pelo Moradia Primeiro em Curitiba, que ela conseguiu emprego, já estava contribuindo com 30% para os gastos com a moradia dela, mas ela precisou fazer um curso, que era um curso pago, para ela se qualificar melhor profissionalmente, ela está com um nível de autonomia bem interessante, e ela não tinha o dinheiro, ela já contribuindo com os 30%, ela não tinha o dinheiro para poder pagar esse curso. Então, qual foi a flexibilização que a equipe fez, né? Como é um recurso voltado para a autonomia dela, que está dentro dos objetivos do projeto, então, em vez dela colocar os 30% nos custos da moradia, esses 30% foi revertido aí para ela pagar esse curso, né? Então, essas flexibilidades aí são bem possíveis, e isso demonstra aí uma autonomia bem interessante. Bom, então, se a gente pensar nas etapas do projeto, a gente pode pensar aí, né, planejamento e capacitação, onde vai ser feito o levantamento das casas, dos apartamentos que são possíveis para alugar. É sempre importante ter ali um rol de possibilidades que a pessoa possa escolher onde ela gostaria de morar, isso é muito importante, né? Então, por exemplo, tem casos de pessoas aí que preferem morar próximo de onde ela ficava quando estava na rua, por causa dos vínculos que ela tem ali, para manter algum vínculo de amizade e tudo, e já tem pessoas que é o oposto, elas querem ficar longe do lugar que ela morava antes. Eu lembro até da fala de uma mulher que estava no Moradia Primeiro, falou assim: eu quero longe, eu não quero nem passar perto de onde eu estava antes,
porque eu quero começar do zero uma vida nova, né? Então, eu não quero ter, como se eu me desvinculasse da outra vida e agora aqui na moradia eu vou ter uma vida nova, então eu quero um lugar novo em que as pessoas não me conheçam e eu vá construindo laços com pessoas que não saibam que não reforcem em mim o meu passado de situação de rua, né? Aqui, sem julgamento nenhum, é escolha da pessoa e a equipe respeita, né? Então, só para dar exemplo mesmo, é importante que a pessoa possa ter opções, né, de locais para morar, e ela vai escolher de acordo com as necessidades dela. O acolhimento nas moradias seria aí, então, a segunda etapa, né, que já vem com a seleção das pessoas que vão ser atendidas pelo projeto, a mobília dos espaços, né, a visita das pessoas para escolher essas moradias, a assinatura do contrato, adesão ao projeto e locação, né, ou cessão da moradia, e a mudança e instalação dessa mobília. A terceira etapa seria o acompanhamento domiciliar por si, né, aquele acompanhamento cotidiano da equipe, a reinserção comunitária. Então, é ali a manutenção do custeio, né, dos gastos com a moradia, o acompanhamento através das visitas domiciliares feitas pela equipe técnica, o acompanhamento e apoio para acesso aos serviços públicos, o acompanhamento e auxílio para que as pessoas se envolvam nas atividades comunitárias, e ajudá-lo no relacionamento com os vizinhos, né, quando necessário, produção de um plano para gestão de crises e apoio na manutenção da vida domiciliada. Como quarta etapa seria monitoramento e avaliação. Claro que essas etapas não seguem não são de forma linear, né? Então, enquanto o projeto vai ocorrendo, a quarta etapa está acontecendo também, como, por exemplo, supervisão periódica da equipe, os estudos de caso, monitoramento e avaliação do projeto, apresentação de relatórios com resultado e o desenvolvimento de condições de sustentabilidade do projeto, né? Estou quase fechando aqui já, tá, gente? Então, aqui agora só trazendo algumas possibilidades de redução de custo do projeto, né? Uma delas é o banco de mobília, né? Que é a sugestão que a gente dá, que as pessoas possam... sempre tem pessoas na cidade que estão se desfazendo de algum utensílio doméstico, de algum móvel, alguma coisa, porque vai trocar, vai comprar outro, claro, desde que esteja em boas condições de uso. Então, pode-se fazer uma campanha na cidade, né, para poder recolher esses itens que não vão ser usados em algumas casas, para poder ser utilizados pelo projeto, né. Em Curitiba, o padre anunciou isso na igreja, e eles conseguiram, só com o apoio lá das pessoas que frequentavam a igreja lá, conseguiram mobiliar as casas. E ainda teve uma coisa muito interessante, que algumas pessoas se mobilizaram para ajudar na mudança, para ajudar a decorar a casa. Então, ainda promoveu um processo de interação da pessoa que estava saindo da situação de rua, entrando na moradia, e já ali na chegada na moradia, elas já foram recebidas pelas pessoas ali do bairro que frequentavam a igreja e que fizeram uma acolhida, né? Então, já iniciou a relação com os vizinhos, a relação comunitária já iniciou ali desde da mudança, né, para a moradia. Então, isso é bem interessante. Pode-se estudar aí, né, a possibilidade de isenção das taxas de energia elétrica e de água, né, a partir de articulações aí com as companhias de distribuição, passe livre, vale transporte, né, para as pessoas poderem se locomover, aí, cartão alimentação, por exemplo, parceria com empresas de telefonia e internet, né, que de repente tem a intenção aí de desenvolver seus projetos aí seus projetos sociais, né, então são boas possibilidades aí de redução de custo do projeto. Bom, já falei que uma das estratégias nossas de captação de recurso é a articulação com parlamentares, inclusive está na nossa cartilha de emendas parlamentares o projeto Moradia Primeiro, né, com os códigos todos para que os parlamentares que estiverem interessados em apoiar esse tipo de projeto possam destinar recursos para isso, né, e aí aqui agora só trazendo alguns casos concretos de pessoas que estão hoje fora da situação de rua, que estão nas suas casas, né,
superando aí as dificuldades do dia a dia e conquistando cada vez mais autonomia. Então, Viviane foi a primeira pessoa atendida no Moradia Primeiro de Curitiba, né, passou, aí conta um pouco da história dela, né, atravessou por dificuldades econômicas que a levaram a ficar sem condições de manter um domicílio, né, e, consequentemente, precisou do atendimento de serviço de acolhimento na prefeitura. Se viu em meio a grandes dificuldades de manter seus planos e sonhos frente às regras dos serviços institucionais e os estigmas de viver em um serviço institucional. Então, ela estava na universidade, quando ela foi para a situação de rua, ela teve que sair da universidade, teve que trancar a matrícula dela, né, ela perdeu o emprego, ela não conseguia vaga de emprego por estar na situação de rua, né, e depois ela ingressou no projeto Moradia Primeiro, né, então atualmente ela mantém seus estudos, conseguiu uma bolsa de 100%, está empregada e contribui, ela é o caso, né, que eu falei, contribui financeiramente com o projeto para a manutenção da sua moradia, e hoje esses 30% que seriam para contribuir com a moradia, está sendo revertido para um novo curso que ela está fazendo, né. O Luiz é uma pessoa em situação de rua que, assim, ele teve problemas aí com alcoolismo, frequentador do CAPS, com problemas aí também de saúde mental, tem uma deficiência auditiva, né, já teve várias recaídas, já passou por comunidade terapêutica, e depois que ele entrou para Moradia Primeiro, ele continua tendo muitas dificuldades, mas ele conseguiu se estabilizar, consegue se manter na moradia, né, e ele passou por um problema seríssimo de saúde, e que ele mesmo falou que se ele não tivesse na moradia dele, se ele tivesse na situação de rua, ele já tinha morrido, né. Não vou ler o relato todo deles, não, eu li o primeiro, mas aqui só para contar, Terezinha, né, que fala que o maior medo dela é voltar a viver como antes, sem ter para onde ir, né. As mulheres em situação de rua sabem que a situação de violência aí contra as mulheres, não só para quem está em situação de rua, mas em situação de rua é muito pior, a situação de violência é terrível, né, muito preconceito, muito abuso, né, então, ela está com o seu companheiro Loir, os dois foram acolhidos no Moradia Primeiro, né, e tem uma relação excelente com os vizinhos e não pretendem sair da sua moradia de forma nenhuma e estão aí tendo uma vida cada vez mais autônoma, né. Então, para fechar, o José Ornelas, que eu citei há pouco, que é uma das pessoas que acabou reconhecendo a implantação do Moradia Primeiro no Brasil, ele fala que estudos e avaliações realizadas sobre o Housing First têm mostrado que se trata de uma solução mais rápida, de custo mais baixo e com resultados extraordinários, já investigados por várias universidades, que traz maior integração comunitária, maior redução dos sintomas na área de saúde mental, maior bem-estar, satisfação, contatos com a vizinhança e relações sociais. Logo, não é apenas uma casa, é uma casa que transforma e permite a recuperação total da pessoa que antes vivia em situação de rua, né. E aí, para fechar, a gente está muito convicto no governo federal, a sociedade civil, Ciamp Rua, de que o Moradia Primeiro é uma resposta muito adequada, eficaz, efetiva para a superação da situação de rua. Não é a única, né, mas é reconhecido hoje no mundo todo como a melhor metodologia que possibilita a superação da situação de rua. Então, uma vez que a gente reconhece que os serviços atuais, além de serem mais caros, eles não promovem a superação da situação de rua, qualquer pessoa que se importe minimamente com a situação de rua, ou gestores públicos que estejam muito preocupados com a questão do custo, hoje, ao conhecer o projeto Moradia Primeiro, não nos resta outra alternativa a não ser investir numa proposta como essa e desenvolver formas de aos poucos, expandir cada vez mais esse projeto pelo país e promover formas de abrir uma porta para a saída da situação de rua, né? Porque os serviços hoje, infelizmente, eles não promovem essa saída, tá? Então, bom, vou ficar aqui, desculpa pela extensão no tempo aqui, né? Acho que eu falei demais, mas é isso, eu agradeço e vou ficar aqui à disposição para possíveis dúvidas e para a gente dialogar um pouco mais sobre isso, não sei como é que está o tempo. Muito agradecido. Obrigada, Carlos.